Vamos lá. Primeiro tem que entender o que o cara está pedindo. Ele está pedindo para você colocar determinados verbos na forma imperativa, certo ou não? Ele não disse afirmativo ou negativo, mas isso é a coisa mais fácil de perceber. Note que tem 3 frases aí com não e com jamais. Essas frases que têm palavras negativas, é óbvio que você vai jogar o imperativo negativo. Tudo bem ou não? O problema está no uso do imperativo afirmativo. Então, na primeira frase, é imperativo afirmativo, é ou não é? Ele te dá o verbo, qual é o verbo? O por, só que ele não diz que pessoa que ele quer. Como é que você vai descobrir a pessoa que ele quer? Lembra daquele papo que eu falei há alguns minutos? Quando você está conversando com alguém, você mantém a uniformidade pronominal. Tu és linda, tu és maravilhosa, tu és sensacional, eu te amo. Então a frase tem que te dar uma dica da pessoa que ele está pedindo. E é óbvio que todo mundo percebeu que ele quer que você conjugue o imperativo afirmativo do verbo por, na segunda pessoa do singular. E por quê? Onde é que está a dica? O tuas, grifem o tuas. Esse tuas está te dando a dica que ele quer a segunda pessoa do singular. Agora é lembrar a regra. A segunda do singular, o tu, sai do presente indicativo ou presente subjuntivo do verbo por? Indicativo. E como é o indicativo do verbo por? Eu o quê? Eu ponho, tu pões. Eu tiro a letra S e falo o quê? Põe. Está aqui a primeira. Tentou decorar, não dá certo. Tem que ir por... Olha para a letra B. É o mesmo verbo, não é? Só vai mudar a pessoa. Que pessoa ele quer? E como é que você sabe que ele quer o vós? Por causa do vossas. Grifa o vossas, que está me dando a dica que ele quer a segunda do plural. E esse vós vem de onde? Indicativo ou subjuntivo? Indicativo. Então vamos lá, conjugando o verbo pôr no indicativo. Eu ponho tu. Pões, ele põe. Nós pomos. Lembra que o meu equipamento pifou aí? Porque o vós você não sabia? Agora você sabe. Vós o quê? Pondes. Tira o S, ponde. Observem a nuvem de pó de borracha que se está se espalhando pela sala, né? Tem gente que até agora não acertou nem a página do exercício. Vamos lá. Terceiro verbo, verbo fazer, é ou não é? Qual é a pessoa? Que pessoa ele quer? Hã? Tu? Como é que você sabe que ele quer o tu de novo? O T. Vocês estão entendendo essa jogada? Acabou, tem um T aí, ele quer tu. E o tu sai de onde? Indicativo ou subjuntivo? Então vamos lá, eu o quê? Faço, tu? Fazes. Tira o S, como é que fica? Fazer. O povo não gostou do fazer, começou a dizer faz. As duas formas são aceitas pela gramática. Fazer ou faz. Tudo bem? Bacana. Agora, olha a letra D. Não é o mesmo verbo? Sim ou não? Só que mudou a pessoa. Qual é a pessoa? Vós. O vós sai do indicativo ou subjuntivo? Então vamos lá. Eu faço, tu. Ele, nós, vós, fazeis. Tira o S, como é que fica? Fazei. Estamos matando a pau ou estamos mais perdidos que debutante de gafieira? Agora muda tudo. Porque agora ele quer o quê? Imperativo negativo. Qual é o verbo? Qual? De jeito nenhum. Vocês estão loucos? Que indispor? Esse verbo é doido. Muito difícil de fazer. Toda vez que você puder diminuir o tamanho do verbo, é melhor. Claro. Para que você vai conjugar o indispor? Se você pode conjugar o por e depois meter o índice na frente. É assim que eu trabalho com o verbo derivado. Legal? Na verdade, eu quero um imperativo negativo, tá bom? Do verbo por. Olha que moleza. Que pessoa eu quero? Segunda, o tu. Como é que você sabe que eu quero um tu? Aquele T que está lá. Espera aí, eu quero imperativo negativo. Da onde vem o negativo? Indicativo ou subjuntivo? Então, como é o subjuntivo do verbo por? Que eu o quê?
Ponha, que tu ponhas. Vou tirar o S aí? Não, então escreve ponhas aí, tudo bem? Mas peraí, está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Botar o índice na frente. Então olha como é que vai ficar bonitinho. Não ter indisponhas com teus amigos. Bem mais fácil fazer ponhas e meter o índice do que sair com indisponhas de saída, é ou não é? Na letra E, mudou só a pessoa. Agora eu quero o que, pessoal? O vós. Como é que você sabe que eu quero vós? Olha o vós ali. Só continuar conjugando o verbo pôr no presente subjuntivo. Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais. Bota o índice na frente, como é que fica? Indisponhais. Você concorda que você vê um troço desse, você baba verde? Achando que é difícil? E não é. É só usar um pouquinho que a coisa vai. Essa próxima é linda. Afirmativo ou negativo na próxima? Na letra G, afirmativo ou negativo? Afirmativo. Pessoa. Você, muito bom. Olha, eu estou mandando você ver aquilo que você vai dizer a ela. Então, se você indica que a ordem está sendo dada para você. E o você sai da onde? Indicativo ou subjuntivo? Não. Indicativo é tu e vós. As outras saem do presente do subjuntivo. Como é o subjuntivo do verbo ver? Que eu o quê? Veja, que tu, que você. Pronto, olha aqui que beleza. E aí vamos para a última. Afirmativo ou negativo? Vamos lá? Afirmativo ou negativo? Negativo. Qual é a pessoa que eu quero? Vós. Qual é o verbo? Vir. Como é o presente indicativo do verbo vir? Eu venho. Subjuntivo. Que eu venha. Que tu. Que ele. Que nós. Isso, mantém o A. Que vós. Venhais. Isso, galerinha, muito bom. Jamais venhais a mim com vossos problemas. Quem acertou tudo, levanta o braço. Parabéns, pode abaixar. Antes de eu continuar, vamos fazer uma pergunta séria agora? Dá para tentar matar por decoreba esse troço? Tem como? Tem que usar a regra. Regra o tempo todo. Tá? Aí não tem segredo. Cuidado que existem alguns verbos na língua portuguesa que são defectivos. O que é isso? É verbos que não se conjugam em todas as pessoas. Eu acho pouco provável eles pedirem um defectivo para vocês, dada a gravidade do assunto. Mas se o cara tresloucou quando foi montar a prova, ele pode pedir um defectivo. Dá até para adivinhar qual que eles gostam. Mas dá uma olhadinha o que é um defectivo para entender. Um exemplo de defectivo é o verbo colorir. Por que esse verbo é defectivo? Por que ele tem defeito? Porque você não o conjuga na primeira pessoa do singular. Como é que é o presente indicativo do colorir? Eu o quê? Percebeu? Você não fala eu coloro. Né? Eu coloro, ela com o periquito, a outra com o papagaio. Você não fala eu coloro. Você só conjuga do tu para baixo. Então você vai dizer tu o quê? Colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Só tu, por isso que ele é defectivo. Aí você pode virar e falar, tá bom, mas se eu quero dizer eu coloro? Você não pode falar eu coloro. Ué, o que é que eu faço? Fala eu pinto. É tudo ave mesmo, é ou não é? Entendeu a sutileza, né? Louro, papagaio, pinto, tudo ave, tudo passarinho. Bacana. Agora eu quero ver se eu semeei em terreno fértil. Como é o presente subjuntivo desse verbo? Sabe qual é o galho? Vocês estão tentando lembrar. E vocês nunca conjugaram esse verbo na vida. Vai lembrar o quê, pô? Então usa a regra. Da onde sai o presente subjuntivo, moçada? Esqueceram?
sai da primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Como é que é a primeira pessoa do singular, do presente indicativo do verbo colorir? Não tem? Então não existe presente do subjuntivo. Como é que isso cai? Assinale a alternativa errada. Letra C. Que nós coloramos os desenhos dependerá de termos ou não tempo. Bonitinha, né? E totalmente errada. Porque se eu meti um que, eu conjuguei um presente do subjuntivo. E o colorir não tem presente subjuntivo. Ele é defectivo. Peraí. Vamos ver se se recuperam do baque. Como é que é o imperativo afirmativo desse verbo? Você concorda que imperativo afirmativo, 2 vem de cá e 3 vem de lá? Ora, se 2 vem de cá e 3 vem de lá, o imperativo afirmativo desse verbo terá quantas pessoas? Só 2, as que vêm de cá. E aí você dirá, colore tu, colore vós. Você viu como aí não tem acento? Porque não está formando hiato. Colore tu, colore vós. E as outras pessoas, vai ter? Não, porque não tem um lá de lá. E como é que é o imperativo negativo desse verbo? Não tem. Ué, por que não tem? Porque o imperativo negativo não vem de subjuntivo? Igual ao colorir, abolir, demolir e banir. Você nunca vai chegar e falar, pode deixar que essa parede eu demulo. Eu demulo, tu de asno, ele de cavalo. Eu demulo. Eu derrubo. Eu destruo. Tá? Não, eu demulo. Quer um outro defectivo legal? Esse é o campeão. Esse é o campeão. Se ele for pedir defectivo, vai pedir esse. Você pode decorar ou pode guardar. Vamos ver como é que está a memória de vocês. Me dá o presente do indicativo do verbo haver. Acabei de fazer isso com você. Eu o quê? Você lembra, você não gostou da pessoa? Eu o quê? Ei. Continua. Tu, as, ele, a, nós, havemos. Cuidado que esse havemos pode também ser hemos. Tanto faz. Nós hemos de vencer ou havemos de vencer. Vós, haveis ou eis. E por último, eles hão. Tá bom para vocês ou não? O verbo reaver é um defectivo. Ele não se conjuga em todas as pessoas. Tá bom até aí ou não? E como é que você vai guardar como é que ele se conjuga? Ele se conjuga exatamente igual ao verbo haver. Exatamente igual ao haver. Exatamente igual ao que está aqui. Só que ele só existe nas pessoas que o verbo haver tem letra V. Como é que é? Só existe aqui. Fala. Me dá o presente indicativo do verbo reaver. Como é que fica? Nós reavemos e vós reaveis. Sempre que eu perdo meus documentos, eu logo depois reavejo. Tem que jogar você pela janela. Sempre que eu perco meus documentos, logo depois eu recupero. Eu acho, eu encontro, eu dou de cara, eu caio de boca. Mas não me uso o verbo reaver na primeira pessoa porque não existe. Caraca, eu usei a vida toda. Não, não existe coloro, né? Você fala, legal, eu vou colorir, eu vou pintar, eu pinto. Mas na hora que você está falando com criança, nunca pensei que podia não existir. É a doideira, né? Me dá o subjuntivo desse verbo. Agora eu não quero cara de chuchu na cerca, tem que dar a resposta certa. Me dá o subjuntivo dessa droga desse verbo. Vem lá da primeira pessoa, menina. Não é?
E olha como a gente passa batido. Ai, você perdeu o documento? Que chato. E a prova é amanhã? Juro, olha, eu vou rezar. Eu espero que você reaveja. Olha, não parece que está errado, pô. Eu espero que você reaveja seu documento. Eu espero que você recupere, ache, encontre, o que você quiser. Mas o reaver com o que não tem. Porque ele não tem subjuntivo. Me dá um imperativo afirmativo. Só uma pessoa. Só o reaver e voz. Mas se eu quiser, bota o recuperar, o achar, não enche o saco. Mas o reaver só tem reaver e voz. Certo? Porque aqui só tem o voz. E as três que vêm de lá, não existe. E o imperativo negativo desse verbo? Não vai existir. Quando eu dou isso no terceiro da manhã, tem sempre um vigarista de um moleque que vira e fala: ô, isso é dos meus, bicho. Como dizendo, preciso saber pouco, né? Preciso estudar pouco. Esse é dos meus. Legal. Deu para entender legalzinho isso aí? Isso é um verbo defectivo. Se cair alguma coisa, é o reaver. Eu sei conjugar o pretérito perfeito. Tá? Presente eu amo, não é verdade? Pretérito perfeito eu amei. Olha a segunda pessoa, don't forget it because it is very important. Eu amei, tu amaste. Ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Pois é justamente essa terceira do plural que nos interessa. Nos derivados do presente cativo, nos interessava a primeira do singular do presente, ou não é? Os derivados do pretérito perfeito é a terceira do plural que nos interessa. A terceira do plural sempre vai terminar em RAM. Vamos de novo? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Sempre termina em RAM. Você quer o pretérito mais que perfeito? Lembra agora há pouco? Eu pedi o pretérito mais que perfeito do verbo pôr. Teve gente que falou eu pusera, fantástico, ganhou até salva de única. Mas lá no outro lado saiu um eu pora, que é palavrão de japonês. Como é que eu não erro? É só pegar o verbo pôr no pretérito perfeito e tirar a letra M. Eu estou pegando aqui o verbo partir. Olha, eu conjuguei o pretérito perfeito do partir. Eu parti, tu partiste, olha o STE, tá vendo? Ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Qual é a pessoa que me interessa? Partiram. Aí eu chego para você e falo, me dá o pretérito mais que perfeito do modo indicativo do verbo partir. Você baba verde? Não. Você tira a letra M, que você tem a primeira pessoa. Eu partira. E quando você tem a primeira, o resto vai, que esse verbo não tem exceção. É sempre igual à conjugação. Eu partira, tu. Terceira igual primeira. Ele partira. Nós partiramos, vós. Partireis, eles partiram. Beleza. Quero conjugar o futuro do subjuntivo. Cacete, que troço difícil que nada. Primeiro, se conjuga com a palavra quando. Tá bom? Ou se você quiser. Mas fica melhor com o quando. Você chega no partiram e tira o AM. Vai dar quando eu o quê? Partir. E as terminações são iguais. Quando eu partir, quando tu. Terceira igual primeira. Quando ele. Quando nós. Quando vós. Quando eles. E agora eu quero o presente do o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu conjugo com a partícula C, tá bom ou não? Tiro o R, o A e o M e acrescento o S, S, E. Vai dar se eu o quê? Fala. Vai de novo. Se eu o quê? Partisse. E olha como é tudo igual. Se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partissem, se eles partissem. Perfeito. O que é que vai cair? Imperativo afirmativo. E quais são os verbos que vão cair no imperativo afirmativo? Aqueles que você viu no exercício que eu fiz. É o que eles vão pedir, tá? Se eles quiserem sacanear um pouco, vamos pegar presente subjuntivo, a turma do Mário. De preferência o remediar.
tá? A parte de verbo da prova de vocês é isso. Mas vamos contar com a desgraça, né? O cara resolveu pedir verbos derivados do pretérito perfeito. Se ele fizer isso, sabe o que ele vai fazer? Ele só vai pegar a frase que você todo dia erra, que você não consegue falar certo. Por exemplo, ele vai pegar o verbo ter. Começa comigo para a gente descobrir as outras formas. Hoje eu tenho, ontem eu? Ontem eu? Gostei, pessoal. Puta vida, tá muito bom. Teve gente que falou tinha, poucas pessoas. Você fala tinha, dá para meter um ST na segunda? Então não é tinha, muda de ideia. Eu o quê? Tive, tu? Tiveste, ele? Teve. Nós? Tivemos, vós? Eles? Olha que beleza. Daqui para frente é ridículo. Me dá o pretérito mais que perfeito do verbo ter. Como é que você faz? Eu tivera. Tu tiveras, ele tivera, nós. Tivéramos, vós? Tiveres. Você viu que a conjugação não muda? É sempre igual? Eu quero o futuro do subjuntivo. Eu não tiro o A e o M? Vai dar quando eu o quê? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. E ele vai pedir o pretérito imperfeito subjuntivo. Moleza. Tiro o R, A, M, acrescento S, S, E. Se eu o quê? Fala. Tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Tá bom? O que é que eles vão pedir? O verbo ter. Em que forma? Futuro do subjuntivo. Por quê? Porque você fala errado direto. Você fala assim, quando eu ter dinheiro, eu empresto para você. Se eu ter tempo, eu vou à sua casa. O que vocês estão mirando com essa cara? Vocês não falam assim? Não? Como é que vocês falam? Tiver? Vocês falam certinho? Não, de verdade, falam mesmo? Quer dizer que eu estou errado? Vocês estão dizendo que eu estou errado. Realmente vocês falam certinho. Só que basta eu colocar um prefixo na frente para você começar a errar. Ô mulher, se você não se conter, a gente vai brigar, hein? Se você não se contiver, a gente vai brigar. Menina, se você não manter a calma, eu vou pedir para você sair. Se você não mantiver a calma, se você não deter o seu amigo, ele vai brigar. Se você não detiver o seu amigo, ele vai brigar. Mulher, se você não entreter as crianças, eu não vou poder estudar. Se você não sabe nem falar, né, Praga? Entretiver as crianças, eu não vou poder estudar. Vocês erram ou não erram? Agora sim, é o que eles vão pedir, o derivado. Vão pegar um verbo como o manter e pedir. Manter é igual ter, cara. Se você falou eles tiveram, você vai dizer eles o quê? Mantiveram. Tanto é que você vai dizer o quê? Ele o quê? Mantivera. Só tirar o M. Quando eu o quê? Mantiver e não quando eu manter. Você entendeu? E aqui? Mantivesse e não mantesse. Puta, se eu não mantesse a calma, eu tinha saído no braço com aquele cara. Se eu não, o que? Fala, mantivesse a calma. Tá claro? Esses verbos que eu estou colocando são os que podem cair se ele resolver pedir pretérito perfeito. Por quê? Porque são os verbos que no dia a dia a gente fala errado. Outro que a gente fala errado é esse aí, né? Vamos lá? Pretérito perfeito do por. Hoje eu ponho, ontem eu... Ó, tô arrepiado. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. A partir daí é só seguir regrinha. Me dá o pretérito mais que perfeito. Eu o quê? Eu pusera. Então eu pora está fora de cogitação. Eu pusera. Me dá o futuro do subjuntivo. Quando eu o quê? Puser. Me dá o imperfeito do subjuntivo. Se eu pusesse. Tá bom para todo mundo isso? Gostaram? Legal. O que é que eles vão pedir? Quando eu pôr dinheiro no banco, eu aviso você. Você fala assim? Acho que não.
Você fala quando eu o quê? Puser. Mas por que basta colocar um prefixo para você falar errado? Querida, se você dispor de tempo, eu queria conversar com você. Me corrige. Se você dispuser de tempo. Olha, se você compor uma música, coloque o meu nome como parceiro. Se você o que fala? Compuser. Se você se indispor com esse professor, vai ser perseguido, hein? Se você se indispuser com esse professor, você vai ser perseguido. Dá para errar o derivado ou não dá? O derivado dá. Agora, não esquece, derivado é a droga do primitivo com um prefixo. É o caso de eu pegar o repor. Não é puseram? Então vai ser o quê? Repuseram. Como é que fica? Repusera. Como é que fica? Repuser. Se você não repor o dinheiro, eu vou à delegacia de polícia. Se você não repuser o dinheiro e repusesse, nunca repousse, né? Pergunta, queridos, por favor. Estou indo bem? Mesmo? Esse não precisa de derivado. Você erra o primitivo. Então, se ele for perguntar pretérito perfeito, vai ser esse aí. E o primo dele, que vem logo abaixo, e dá para adivinhar a frase que ele vai pedir. A frase. Porque eles vão pedir sempre a mesma. Vamos lá. Verbo ver. Hoje eu vejo, ontem eu. Tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Olha que beleza. Quero o pretérito mais que perfeito. Eu vira, grande garota, maravilhosa. Faz um tempão que eu não a vejo. Que garota, eu vira. Legal? Prima da Eustáquia. Amiga da Eugênia. Chega, muita bobagem. Agora que eu quero ver, me dá o subjuntivo. Quando eu vir. E me dá o imperfeito. Se eu o quê? Vamos? Visse. Onde é que você erra? No quando eu vir. No seu vir. Mulher, se eu ver você conversando com aquele cara, eu vou contar para o seu pai. Me corrija. Se eu vir você conversando com aquele cara, eu vou contar para o seu pai. Yes, você erra o primitivo. E não adianta olhar para mim com aquela cara de... Acho que não. Acho que não, é? Acho que não, é? E o derivado, então, é o inferno, ó. Não é? Viram? Como é que vai ser o pretérito perfeito? Não vai ser previram? Falo mais que perfeito. Previra. Fala aqui. Previr. Fala aqui. Previsse. Quer ver você falando? Se você prever alguma coisa, me avisa, hein? Se eu não prevesse o acidente, a gente tinha morrido. Me corrige. Se eu não o quê? Previsse. Me corrige aqui. Se você o quê? Previr alguma coisa, me liga. E junto, cai o primo. Peguei uma mulher outro dia desse, do GNT, jornalista metida pra cacete, falando o interviram, que a minha televisão fez assim, bicho. Intervieram. Tá? E tá lá. Pode falar. Hoje eu venho, ontem eu vim. Tu vieste, ele veio, nós viemos, nós viestes, eles vieram. Chutei o vieram, vai, como é que fica? Eu viera, lá, quando eu vier, ali embaixo, se eu o quê? Viesse. Quer a frase que vai cair no concurso? Se você vir à minha casa e ver a bagunça que está, vai ficar chateada comigo. Me corrige. Se você vier à minha casa e ver, não. E vir a bagunça que está, vai ficar chateada comigo. Pode falar. O futuro do subjuntivo você pode pôr quando ou se.
No imperfeito, só ser. Tá? Sim, no contexto. Vamos meter o derivado? Olha o derivado. Como é que fica o pretérito perfeito? Fala. Vamos? Intervieram, não é? O mais que perfeito. Intervier, o futuro. Intervier e o imperfeito. Interviesse. Quer ver a gente chutar o balde? Ô mulher, se você não intervir, os dois vão se matar, hein? Se você não intervier. Se eu não intervisse, a briga acabava em morte. Se eu não, o que, moçadinha? Interviesse. Dá pra errar isso aí ou não dá? Frouxo, né? Frouxo, frouxo, frouxo. Tá bom? Dá pra decorar isso aí? Regra. Regra, regra, regra. Acabei de ensinar como é que se conjuga o presente indicativo do verbo haver, tá? Vamos conjugar o presente subjuntivo, o pretérito perfeito. Olha como é que se conjuga. Eu o que fala? Eu ouve, tu, houvesse ele, ouve nós, houvermos vós, houvestes eles, houveram. Olho para o houveram e ponho aqui. E com o houveram eu tenho todas as outras pessoas, são difíceis. Me dá o pretérito mais que perfeito do verbo haver. Eu houvera. Essa para guardar é fácil. É o que muita mulher já falou para o namorado quando descobriu que ele estava saindo com outra. Virou para ele e disse, agora você decide. Eu houvera. Fraquinha, mas para lembrar é boa, né? E se eu o que fala? Se eu houvesse. Entenderam bem? Legal. Vai cair o pretérito perfeito do haver? Eu não acho que não. Eu acho que eles pediriam o reaver. O que é que o Guido ensinou agora há pouco? O reaver se conjuga igual ao haver, lembram disso ou não? Mas somente nas pessoas que o verbo haver tem letra V. Então o verbo reaver no presente indicativo só tem nós e vós. Certo? Mas será que ele tem defeito, ele é defectivo no pretérito perfeito? Porque o verbo haver tem letra V em todos. Então o verbo reaver se conjuga integralmente no pretérito perfeito. Ele tem problema no presente. Faltam-lhe pessoas no presente. No presente ele só tem o tu e o vós. Mas o pretérito perfeito ele tem tudo. E a gente fala errado o pretérito perfeito. Escute, aquela grana que você perdeu no jogo. Não, que nada, eu já reavi a semana passada. Fala certo. Eu já o quê? Eu já reouve. Eu já reouve. Será que eles já reaveram o dinheiro que eles perderam? Será que eles já reouveram? Puta, Guidão, estou até com dificuldade. Vai me dar dor no queixo falar essa palavra. Olha que bacana. O verbo reaver é igual ao verbo haver, mas somente nas pessoas que tem V. Ali ele só tem duas, mas aqui ele tem todas. E principalmente tem a terceira do plural. E se ele tem a terceira do plural, tem o resto. Me dá o pretérito mais que perfeito. Eu o quê? Rehouvera. Essa daí é muito fácil, principalmente para os rapazes guardarem. É uma dúvida que muitos de nós temos num fim de semana. Com quem eu saio hoje? Rehouvera. Né? Horrível, pior que a outra, é ou não? Me dá o subjuntivo, quando eu o quê? Reouver. E o imperfeito, se eu o quê? Rehouvesse. Vai dar dó, mas o cara vai chegar e colocar assim, ó. Assinale a frase que tem erro. E a frase que tem erro é, se você reaver o documento, me avisa. Qual é o certo? Houver. Se eu não reavesse o documento, eu perderia a prova. Se eu não, o que fala? É isso aí, moçadinha. Tá? Milagre não existe. Você acabou de falar que o infinitivo é o próprio verbo. Me dá o infinitivo do cantar. Você dirá o que apenas? Cantar. Me dá o infinitivo do partir. Você dirá apenas? Partir. Do beber. Beber. Por. Ser. É o próprio verbo. Desta forma verbal derivaram 6. Quais são as 6? O pretérito imperfeito do modo indicativo. Não esqueça, nós falamos o tempo todo do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu não preciso saber de qual.
Se eu sei, por exemplo, falar cantar. Eu sei falar cantar, então eu sei o pretérito imperfeito. Basta trocar o ar por ava. Vai dar eu o que? Fala. Eu cantava. E a terminação é sempre igual. Pode mandar bala. Eu cantava, tu, ele, nós, vós, eles. E se eu te pedir o beber, por exemplo, ele não termina em er, esse er eu vou trocar para ia. Vai dar eu o que, meninos? Bebia. E fica tudo igual. Tu, ele, nós, vós, eles. E se eu pedir o partir, você vai dizer eu o que? Partia, tu partias e assim por diante. Tá bom? Então o pretérito imperfeito não dá para errar. E ele só tem 4 exceções. Está aqui. A famosa vinha, era, punhetinha. Para guardar é fácil, tá? Vinha, era, punhetinha, guardou. Legal? São os verbos vir, que é vinha, o verbo pôr, o verbo ser, que é o era, o verbo pôr, que é punha, e o verbo ter, que é tinha. Tá bom? Tá aí o pretérito imperfeito. Que mais? Os futuros. É só pegar o infinitivo e acrescentar um ei. Qual é o infinitivo do amar? Fala para mim. Amar. Me dá o futuro. Amarei. Do beber. Me dá o futuro. Beberei. Do partir. Me dá o futuro. Partirei. Do pôr. Me dá o futuro. Porei. Do ser. Me dá o futuro. Serei. Você percebeu? Não tem exceção. Então, ó, olha o verbo vir. Pode mandar bala. Eu o quê? Virei. Tu. Ele. Nós. Vós. Eles. Bacana, legal, ok. Vocês trabalham com criança, não trabalham? Muito pequenininhas? Ah, é? Então não convém. Tem que trabalhar com criança um pouquinho maior? Quantos anos tem? Ah, então já dá. Quando você for ensinar isso aí, dá uma dica para ele. O futuro não existia. Não existia o futuro. As pessoas, quando queriam falar o futuro, elas pegavam o verbo haver e colocavam o verbo que elas queriam. Elas diziam isso: menina, eu hei de vir à sua casa no domingo. Futuro, tá? Mas ficava muito snob, hei de vir. Até que um cara teve a seguinte ideia: tirar isso aqui, pegar o vir e colocar aqui, ó. E aí ele fez o futuro do presente. Pode conjugar. Eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, vós vireis, eles. Por isso que o futuro é a única forma verbal que a terceira do plural se faz com at e o. Porque todas as formas verbais se faz com am ou em, coisa que vale. Mas o futuro do presente é a única forma que se faz com at e o. Porque é o verbo haver mais o futuro. Tá legal? Se um dia você sentir que vale a pena falar isso, não dá, né? Não? Que pena. Ei, e o do pretérito? Do pretérito é pegar o infinitivo mais ia. Então, se lá foi eu virei, aqui vai ser eu o quê? Viria. Você quer saber por que é eu viria? Não existia futuro do pretérito. Como é que o cara fazia o futuro do pretérito? Ele chegava e falava assim: ué, você não ia à minha casa esse fim de semana almoçar com a minha família? Ela falava: eu ia ir à sua casa, mas na última hora não deu. Não é assim que a gente fala? Ora, o que é que fez um cara inteligente? Eu ia ir, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós íeis, eles iam. Isso aqui é o verbo ir no imperfeito. O cara meteu o que ele queria antes. Como é que ficou? Eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. Tanto é que aqui você tem, ó, eu ia,
Tu ias, ele ia. Nós íamos, vós íeis, eles iam. E eu botei o vir antes. Viria, virias, viria, viríamos, virias, viriam. Show de bola? Legal. Gerúndio. Pega o infinitivo, tiro R, acrescento NDO. Me dá o gerúndio do amar. Amando, beber. Bebendo, partir. Partindo, ser. Sendo, por. Pondo. Aí, sem problema algum. Tá? Particípio. Se o verbo termina em ar, eu faço o particípio em ado. Me dá o particípio do amar. Amado. Se terminar em er ou ir, eu faço o particípio em ido. Me dá o particípio do beber. Bebido, do partir. Partido. Valeu? Exceções importantes, essas três. Posto, visto e vindo. É interessante esse vindo. Meu sonho de consumo é o cara te dar duas frases e dizer onde é que está o gerúndio. Porque, veja bem, o vindo é gerúndio do verbo vir. E pode ser particípio também. Como é que você vai saber que você está na frente de um gerúndio ou de um particípio? O gerúndio está sozinho. Vindo ao colégio, encontrei sua irmã. Mandou um abraço para você. Vindo ao colégio, gerúndio. Quer o particípio? Tem que ter o verbo ter antes. Eu tenho vindo todas as noites e não tenho encontrado você. Onde é que você anda? Eu tenho vindo é particípio. Legal? E o infinitivo pessoal. Isso você nunca aprendeu. É o infinitivo impessoal conjugado. E é conjugado com essas desinências. Que desinências? A do presente subjuntivo. Ih, caraca, não lembro. Me dá o presente subjuntivo do amar. Quando eu? Amar. Quando tu? Quando ele? Vamos? Amar. Quando nós? Amarmos. Quando vós? Amardes quando eles? Amarem. Você quer conjugar o infinitivo pessoal? Olha lá. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Isso aqui é o futuro subjuntivo. Tiro quando, boto o pronome depois. Conjuga uma vez. Amar eu, amares tu, amar ele. Amarmos nós, amardes vós, amarem eles. Me perguntaram, quando é que eu uso? Quando você quer dar uma ideia genérica, ligado a alguma pessoa. Você vira para mim e fala, cara, mas realmente você se separou da tua mulher? Me separei, bicho. Não deu certo. Ah, mas logo, logo você arruma outra. Aí eu viro para você e falo, amar eu novamente? Nunca mais. Eu acabei de usar o infinitivo flexionado. Tá? Quer dizer o quê? De forma bem genérica, nunca mais eu caio nessa roubada de gostar de alguém. É essa a ideia. Bater eu, bateres tu, partir eu, partires tu. Valeu? Legal. Eu comecei a noite dizendo que a gente conjuga 25 formas verbais quando conjuga um verbo de ponta a ponta. E eu vou provar isso agora, mostrando uma coisa que você nunca viu. Tem uma parte aí que você já viu, tem uma parte que você acabou de ver comigo, e você vai ver algo que você nunca viu. Então, muita atenção no que eu vou fazer. Eu disse que você não precisa saber conjugar o verbo inteiro, basta você saber conjugar o presente e o pretérito perfeito. É pena que esse nosso equipamento não faça um contraste legal de luz, mas se você olhar aqui no meu laptop, presente e pretérito perfeito estão em vermelhinho, tá? Por quê? Porque eles são primitivos. Esses dois não tem churumelas, não tem choro nem vela, você tem que saber. Mas você sabe. Me dá o, deixa eu ver qual foi o verbo que eu peguei, o amar. Me dá o presente do verbo amar. Eu o quê? Eu amo, tu amas, ele ama, certo? Me dá o pretérito perfeito do verbo amar. Eu o quê? Amei, tu amaste, ele amou. Peguei terceira do plural porque é ela que me interessa, certo? Tudo sai daqui. Presta atenção, falta uma forma só. Me dá um infinitivo impessoal do verbo amar. É só você me dizer o quê? Fala. Amar. Então, meninos, meninas, vocês sabem falar amo, amaram e amar? Com boa vontade vocês conjugam o verbo nas suas 25 formas.
Eu vou mostrar como é que funciona. Qual é o primeiro que eu quero? Pretérito imperfeito. Acabei de dar. Pretérito imperfeito sai do infinitivo impessoal. Qual é o infinitivo impessoal do amar? Amar. Tirando o AR, acrescentando ava. Então, se eu te pedir o pretérito imperfeito, você dirá eu amava. E conjugar, problemas seus. Tu amavas, ele amava. Nós amávamos vós. Amáveis, eles amavam. Eu quero o pretérito mais que perfeito. Dei isso há 10 minutos. Eu pego o pretérito perfeito, terceira do plural. Foi isso que eu ensinei ou não foi? Ó, pretérito perfeito, terceira do plural, e tiro a letra M. Como é que vai ficar o mais que perfeito? Eu o quê? Eu amara, tu amaras, ele amara. Certo? Acabei de dar o futuro do presente. Como é o futuro do presente? Infinitivo impessoal mais ei. Como é que é o futuro do presente do amar? Eu amarei. E como é que é o futuro do pretérito? Eu amaria. Aí estão os 6 tempos verbais. Aí estão os 6 tempos verbais do modo indicativo do verbo amar, tá bom? Só que eu falei que são 6, mas não são. São 10. Você tem esses 6 que são tempos simples, um verbo só. Mas você tem 4 tempos compostos. Aqui estão eles. O problema é que você precisa guardar quais são os 4. Porque se todos fossem compostos, estava feito. Você pode guardar fácil. 2 futuros. Então, o futuro do presente e do pretérito pode ser composto. 2 futuros. E olha para cá. E 2 perfeitos. Não guarde 2 pretéritos, porque o pretérito imperfeito não tem composto. Quem tem composto é o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Valeu? Então vamos de novo? Quantos são no total? Vamos falar de número. Quantos são? 10. Quantos são simples? 6. Quantos são compostos? Para guardar os compostos, 2 futuros e 2 perfeitos. Agora, como é que se monta um tempo composto? O tempo composto se monta assim, quer ver? Ó? O verbo ter, tá bom? Mas o verbo que você está conjugando no particípio. O problema é que se eu disser ter amado, ter amado, ter amado, ter amado, que diabo? Você precisa conjugar esses verbos. E como é que você conjuga? Presta bem atenção na regra. Quantos são no total? Quantos são simples? Quantos são compostos? Como é que você guarda os compostos? 2 o quê? Futuros e 2 o quê? Perfeitos. Os 2 futuros, eles usam eles mesmos. Essa é a regra. E no perfeito, de baixo usa o de cima. Caraca, não entendi nada. Eu quero conjugar o pretérito perfeito. É ou não é? Perfeito de baixo usa o de cima. Qual é o tempo verbal que vem acima do pretérito perfeito? O presente. Então você vai colocar o verbo ter no presente. Que quando você coloca o verbo ter no presente, você tem pretérito perfeito composto. Caraca. Como é que é o verbo ter no presente? Eu o quê? Eu tenho amado muitas mulheres, é pretérito perfeito composto. É animal isso aí. Eu tenho amado muitas mulheres nos últimos tempos. Isso é um pretérito perfeito composto. Como é que eu sei que é pretérito composto? São 2 verbos, são ou não são? E como é que eu sei que é pretérito perfeito composto? O verbo ter está em que tempo verbal? No presente. É agora. Eu quero o pretérito mais que perfeito composto. Isso caiu em 3 edições de concurso. O cara pedia para identificar a frase onde havia um pretérito mais que perfeito composto. Não é difícil. No perfeito, de baixo usa o de cima. Qual é o tempo verbal que vem acima do mais que perfeito? O imperfeito. Então é só botar o verbo ter no imperfeito. Fala. Como é que é o imperfeito do verbo ter? Eu? Era uma exceção. Eu tinha. O olha lá, o era punhetinha, tá? Eu tinha amado. Olha como é pretérito mais que perfeito.
é uma ação que acontece antes de outra, ação passada. Eu tinha amado muitas mulheres quando eu conheci você. Olha que barato. O tinha amado joga num tempo anterior ao conhecer. Por isso que ele é um pretérito perfeito mais. Ele é um pretérito mais que perfeito. Agora ficou moleza. Eu quero o futuro do presente. Basta colocar o verbo ter no futuro do presente. Fala, eu o quê? Eu terei amado. Eu quero o futuro do pretérito composto. Basta colocar o verbo ter no futuro do pretérito. Eu o quê, meninos? Teria amado. Vou começar de novo, vamos ver se você pega. Quantos são no total? 10. Quantos são simples? 6. Quantos são compostos? 4. Como é que você vai guardar os compostos? São 2 futuros, é ou não é? E 2 o quê? Vai falar 2 pretéritos? Não, né, figura? 2 perfeitos. Como é que você monta? No futuro, ele usa ele mesmo, tá bom? Então, você quer futuro do presente composto? Bota o verbo ter no futuro do presente. Futuro do pretérito composto? Bota o verbo ter no futuro do pretérito. Muito fácil. E nos pretéritos, isto é, nos perfeitos, o de baixo usa o de cima. Quero o pretérito perfeito, bota o verbo ter no presente. Quero o pretérito mais que perfeito composto, bota o verbo ter no pretérito imperfeito. Subjuntivo, você tem 3 formas verbais: presente, imperfeito, futuro. Tudo derivado. Como é que eu monto o presente? Você lembra? Primeira pessoa do presente indicativo, mudo o para eu, mudo o para a. Que verbo nós estamos analisando? Não é o amar? Eu pego eu amo, vou fazer que eu o que? Fala. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Como é que eu ensinei a fazer o pretérito imperfeito? Lembra? Pega a terceira do plural, tira o R, a M, acrescenta S, S, E. Vai dar se eu o que? Fala. Amasse, muito bem. E como é que eu faço o futuro? Eu pego de novo o R, a M, só que agora eu tiro apenas o AM. Quando eu o que? Fala. Quando eu amar. No indicativo, quantos modos são? 10. Aqui são 6. Já pus 3, não pus? Faltam colocar outros 2. Olha como é ridiculamente fácil guardar. Um futuro, tá bom? Tudo bem? O futuro pode ser composto. E os outros 2 são os que não tem no simples. Como assim? Você tem presente, não tem? Mas não tem pretérito perfeito. Então o pretérito perfeito subjuntivo é composto. E o mais que perfeito também, mas não quero que você guarde assim. Fica guardando muita coisa. Quantos são no total? Fala o número. 6. Quantos são simples? 3. Quantos são compostos? 3. Para guardar os compostos. O futuro, tá bom? Ok? E 2 perfeitos. Olha lá, 2 perfeitos. Como você guardou antes. Tá bom? Então vamos lá. Para fazer a regra mesma. Perfeito, o de baixo usa o de cima. Futuro, ele usa ele mesmo. Agora eu ponho o ter amado aqui e vou trabalhar. Eu quero o pretérito perfeito composto do subjuntivo do verbo amar. Basta eu colocar o verbo ter no presente subjuntivo. Como é o presente subjuntivo do verbo ter? Que eu o quê? Tenha amado aquela mulher, é algo que só interessa a mim. Eu quero um pretérito mais que perfeito composto. É só colocar o verbo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu o quê, moçadinha? Tivesse amado aquela mulher. E se eu quero o futuro, basta colocar o verbo ter no futuro. Quando eu ter amado? Se eu ter amado? Quando eu tiver amado aquela mulher, eu direi a você. Tudo bem até aí ou não? 10 do indicativo, mais 6, 16. Para 25 estamos chegando. Imperativo não tem composto. Só tem o modo afirmativo e negativo. Vão comigo. Verbo amar me dá só o tu e vós. Como é que fica? Eu amo tu? Amas. Tira o S, vai ficar? Ama tu. Nós amamos vós? Amais. Tira o S, amai vós. Supor as outras, porque as outras vêm de subjuntivo. E o negativo vem todinho de subjuntivo, não é? Me dá o tu e o vós também. Que eu o quê? Ame, que tu ames. Então eu vou dizer não ames tu.
Que ele ame, que nós amemos, que vós ameis. Vou dizer não ameis vós. Vou tirar esse S? Não. Fim de feira. Formas nominais. Infinitivo impessoal é forma primitiva. Eu tenho que saber, mas pelo amor de Deus, né? Qual é o infinitivo impessoal do verbo amar? Amar. Infinitivo pessoal é o infinitivo conjugado. Amar eu, amares tu, amar ele, etc. E o gerúndio? Amando. E o particípio? Amado. Tudo bem ou não? Quantas são? 4. 7. Tem 3 formas nominais compostas. E aí você dirá, qual que não é composta? A que você usou o tempo todo para fazer composto. Porque o composto sempre foi o verbo ter mais o particípio. Então, aqui, ó. E as compostas, a gente usa elas mesmas. Eu quero o infinitivo impessoal composto do verbo amar. É só pegar o verbo ter e colocar no infinitivo impessoal. Quer uma frase com esse ter amado? Ter amado você foi um grande erro que eu cometi. Ter amado. Infinitivo pessoal é colocar o verbo ter conjugado. Ter eu amado, teres tu amado, ter ele amado. Gerúndio composto, botar o verbo ter no gerúndio. Como é o gerúndio do verbo ter? Pelo amor de Deus, é fim de aula? Vocês estão fechando o cérebro? Tendo amado muitas mulheres, me arrependo até hoje de não ter amado mais. Ei, pode fazer a conta. Quanto tem no indicativo? 10. Subjuntivo? 6. 16. 2 imperativos. 18. Mais 7 formas nominais? 25. Isso é conjugar um verbo de ponta a ponta. Chegou, né? Alguma dúvida, pessoal? Liga para casa. É muito importante, tá? Por exemplo, vocês não estão lembrando onde é que vocês moram. Dá uma ligadinha. Entendeu? Ai, mas eu não lembro o telefone do meu marido. Ótimo. Liga para alguém. Alguém sabe onde você mora. Tá? Beijo grande, abraço. Muito obrigado, viu?